Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Hoje para falar de um tema que muita gente não conhece. Meta-reciclagem. Afinal, que bicho é esse? Envolve descarte de lixo eletrônico. Você sabe descartar o seu? Não? Quer entender mais do assunto? Então fique com a gente porque a Câmara em Pauta de hoje vai falar disso. Eu recebo aqui William Panek, fundador e presidente do Instituto Recicla Cidadão. Olá, William. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Bom dia, Leandro. Bom dia aos amigos da TV Câmara. Muito obrigado. Com a gente também, meu xará Leandro Gramulha, ele que é diretor do Departamento de Informática e Telecomunicações aqui da Prefeitura. Xará, bem-vindo à Câmara em Pauta. Obrigado por ter vindo. Bom dia, obrigado, xará. É um prazer estar aqui hoje na Câmara falando um pouquinho sobre meta-reciclagem. Legal. Com a gente também, Adilson Soares, que é coordenador do programa Meta Guarux. É um programa piloto de meta-reciclagem aqui também da Prefeitura. Olá, Adilson. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta também. Bom dia e obrigado pelo convite. Estamos aí então para falar deste assunto que pouca gente conhece, não é, William? O que significa meta-reciclagem, esse conceito novo aí? Para mim é até uma coisa nova, né? Eu acredito que o processo de coleta seletiva que vai gerar a reciclagem, ele tem que ser difundido na sociedade e para isso tem que ter alguns parâmetros, né? E aí toda a sociedade está tentando se mobilizar em todos os seus setores para que esse processo seja mais atuante e tenha soluções mais de conteúdo. O projeto do Recicla Cidadão foi criado vendo esse gargalo social, que não é só do catador, mas também do problema do lixo nos grandes centros, e para ajudar nesse descarte correto desse material. Devido à Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que vai começar a entrar em vigor em 2014, isso foi um problema iminente não só da cidade, como das corporações. E iniciativas como essa da Secretaria de TI, está falando com o nosso amigo Leandro, e como ações do Instituto Recicla Cidadão, são ações que vão ajudar para chegar nesse processo de meta-reciclagem, que nada mais é que criar processos para conseguir implementar o processo de coleta seletiva e o descarte correto desse material, reaproveitando e adequando ele à Lei Nacional de Resíduos Sólidos. É que são diversas maneiras de se reaproveitar, né, Leandro? A gente tem bastante assunto aqui para falar, mas tem que ser pelo pormenor mesmo, porque as pessoas ainda não entendem muito sobre esse assunto. Há diversas maneiras de se reaproveitar o material eletrônico, né? Sim, hoje aliás, só te cortando, desculpa, mas o que é considerado material eletrônico, lixo eletrônico, para que a gente possa entender bem? Tá, tudo que a gente fala de material eletrônico na parte de tecnologia, tá? Então, os computadores hoje, o que acontece? Hoje, a maioria das grandes empresas não sabe nem o que fazer com resíduo, ou seja, com os equipamentos que não utilizam. O que a prefeitura está fazendo? Junto com algumas secretarias de educação, secretaria de transporte, secretaria do meio ambiente, secretaria de saúde. A gente pega esses computadores hoje, que a prefeitura não utiliza mais, são equipamentos obsoletos mesmo, tá? Equipamentos que não têm mais utilização. A gente pega esses equipamentos e hoje estamos fazendo, dentro dos céus que a gente usa, dentro de alguns centros que a gente está usando nos céus. Os telecentros, nos telecentros. A gente pega os telecentros hoje, temos hoje todo um treinamento, a capacitação dos moradores da cidade, onde a gente está fazendo alguns trabalhos para reciclar esses computadores. É o que a gente está iniciando esse trabalho. Quer dizer, isso pela iniciativa pública, né? Isso, a gente está colocando, mas como a gente também tem que se dirigir aqui ao telespectador, a quem assiste ao Câmara em Pauta, é importante a gente conseguir estender melhor esse conceito de meta-reciclagem. A ideia, né? Desculpa, William, fica à vontade. A gente até nos faz um pouco entender, porque é um processo novo. Eu sou diretor de meio ambiente da Associação Comercial. Em 2009, nós lançamos um processo sobre a campanha do lixo eletrônico. Essa pergunta que você faz é muito pertinente. O que seria o lixo eletrônico? Foi incutido no nosso país que reciclar é só o que dá dinheiro. Por exemplo, a lata de alumínio e o papelão. Mas para o meio ambiente, 1 quilo de isopor ou 1 quilo de lata de alumínio vai prejudicar o meio ambiente do mesmo jeito. E na questão do lixo eletrônico também. Muita gente acredita que é só o computador que ela tem em casa, a CPU, o monitor. Mas lixo eletrônico é aquela batedeira, aquele Walkman, aquela TV de tubo, aquele videocassete. Geladeira, fogão entra nisso também? Todo material que tem um condutor elétrico, celular, bateria, que às vezes a pessoa não tem o descarte correto. Nós levamos esse projeto em 2009, apresentamos na segunda conferência, acho que primeira e segunda conferência, que elaborou o projeto municipal de resíduos sólidos, onde a gente identificou qual que era a qualidade desse lixo eletrônico.
a maior parte desse material eletrônico era celulares, materiais como o videocassete e a televisão. Porque com o nosso consumo desenfreado, essa ascensão da classe menos abastada do nosso país, ela começou a ter acesso a esses materiais eletrônicos, só que às vezes o descarte, o turnover desses materiais de tecnologia é tão grande que a pessoa nem usa ele até o final, nem consegue utilizar a tecnologia dele, só que não sai termina a vida útil, novo, né? Já quer trocar. E a pessoa, por falta de equipamento público, que isso é uma coisa da sociedade, é uma coisa que a sociedade tem que se engajar, mas também tem que ter uma porta de saída para ela descartar esse material. Por isso que ações como o Leandro está fazendo na secretaria dele, ou como a associação comercial, que são projetos pilotos, são iniciativas que dão uma sinalização. Porque não adianta você chegar para a comunidade e falar, não descarta a pilha no lugar, no lixo comum. Não descarta seu televisor que você comprou a TV de LED, e o que você vai fazer com a sua TV de plasma? Ela vai falar, onde eu vou pôr isso? Essa é a grande pergunta. Onde ela vai Como pôr? é que se descarta isso corretamente? Tem que ter um equipamento público. E a lei, por isso que eu falei da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, onde ela discrimina isso e regulamenta isso. No lixo eletrônico tem um artigo na lei que se chama logística reversa, aonde vai chamar todos os atores da cadeia para ajudar nesse processo. O que significa isso? O produtor da televisão ele vai ter que ser responsável para que essa televisão volte de novo uma cadeia produtiva. E o que significa isso? Ele vai criar uma rede para aquela dona de casa que comprou na loja dela, ela tem uma porta de saída para jogar aquele televisor, a geladeira, a batedeira, ou o celular, qualquer eletroeletrônico fora. Isso é um processo devagar, é um processo complicado, mas tem que ser feito. Eu acho que ações como essa que está acontecendo na Secretaria, eu fiquei muito feliz, e como nós introduzimos na Associação Comercial, são válidas, mas se não tiver políticas efetivas do poder público e um trabalho de estrutura para conseguir captar esse material, vai ficar difícil, porque a população ela é boa, ela se engaja. Eu tenho certeza que muito telespectador tem uma bateria de celular na gaveta, no criado mudo, ou uma pilha, ou fica com medo daquele videocassete e não sabe onde descartar, porque fica com vergonha de pôr do lado de fora da sua casa para ir embora com aquele saco preto no lixo comum. Mas a gente tem que criar uma estrutura, uma estrutura que tem que ser criada rápido pela morosidade do processo que aconteceu na nossa sociedade, mas eu acho que pelo meio de comunicação isso está bem esclarecido. Eu acho que também é uma questão Mas de cultura, o debate né? vai ser esse mesmo, de como criar essa estrutura, vai ser o debate que vai permear o programa. Eu só queria ouvir do Adilson antes, que ele não falou ainda, né, Adilson? Explica um pouquinho do programa Pro Guarux, o que faz aqui na cidade. Do Meta Guarux. Do Meta Guarux. Meta Guarux. Então, dentro do Departamento de Informática, a gente está formulando um projeto piloto que é pegar esse lixo eletrônico, particularmente em computadores, né, impressoras, monitores, e dar uma sobrevida para eles e fazer a parte social que dentro da onde a gente for formar esses núcleos, a gente pegar a população que está vulnerável socialmente, dar uma formação técnica para eles e conseguir, na medida do possível, junto com outras secretarias, inserir isso no mercado do trabalho após a capacitação em hardware e software. E o excedente, a gente conseguir parcerias para fazer o descarte ambientalmente correto desses equipamentos. Quer dizer, então a ideia é você recuperar os computadores velhos, né? Para montar centros para essas pessoas poderem utilizar e aí terem capacitação em informática, né? Aprender a usar o computador, a como fazer um currículo, enviar o currículo e a partir daí terem até uma geração de renda com essa meta-reciclagem, desta forma. Porque dessa maneira a gente promove dentro desses cursos, desses centros, o empreendedorismo, a visão para ele que o jovem ele pode sair dali técnico ou empreendedor. A ideia, Leandro... E só para arredondar, Leandro, acho que até você mesmo pode responder. Claro. E de onde vem esse material não utilizado, esses computadores velhos, assim, para fazer esses centros? Sim, claro. Qual que é a ideia? Hoje nós pegamos, como eu te falei, os computadores da prefeitura, de algumas secretarias que não são mais utilizados, ou seja, equipamentos que não se Quer dizer, a secretaria vai trocar por um novo, porque às vezes aquele está velho, está lento, precisa trocar por um novo para agilizar até o serviço público. O que nós aí fazemos? Esses que não usam, vocês recolhem? Pegamos esses computadores, formatamos, colocamos todo um procedimento dentro desses computadores, colocamos hoje ferramentas desenvolvidas pela prefeitura, baseado em cima de software livre, que é o Guarux,
Colocamos essas máquinas e colocamos hoje em alguns telecentros. E acabamos até pegando essas próprias máquinas que reutilizamos, ou seja, máquinas que ficaram boas, tá? Que dá para o dia a dia, como você falou, para essas pessoas pegarem, mandar um currículo, entrar na internet, fazer um trabalho escolar. E a gente consegue pegar esses equipamentos e colocar em algumas associações. E as máquinas que não são mais utilizadas, onde a gente faz os trabalhos em cima de meta-reciclagem. Por exemplo, sei lá, uma impressora matricial daquelas antigas não se usa mais, aí tem que meta-reciclar. O que a gente pega com essa impressora? A gente pega essa impressora, descarta, ou seja, desmonta ela inteirinha e começamos esse a montar... conceito meta-reciclagem eu li muito que envolve a desconstrução da tecnologia. Exato. Seria a desmontagem do material. Seria a desmontagem da máquina. Pegar essa máquina, desmontar ela inteira. Deixar ela totalmente desmontada, pegar todos os equipamentos, os periféricos dessas máquinas, ou seja, das impressoras, como meu amigo falou, dos videocassetes, das televisões, e a gente acabar montando, fazendo todo equipamentos, toda a parte de design, ou seja, a gente dá a liberdade para os nossos telecentros, para essas pessoas pegarem e montarem, como por exemplo esse aviãozinho. Então a gente pegou equipamentos que não são mais utilizados e montamos os aviões, montamos agendas, entre outros periféricos. Depois eu vou mostrar esses produtos mais com calma, mais para frente. Agora, eu não sei se os senhores têm esse conhecimento absolutamente técnico, mas a gente pode aqui discutir que substâncias que esses equipamentos têm que podem prejudicar o meio ambiente, William. Por que eu não posso descartar isso no lixo comum? Vou jogar o meu celular velho no lixo. Não pode. Por quê? Tem metais pesados, né? Você tem vários metais pesados que são condutores elétricos, né? Aqui eu não teria a tabela periódica inteira para falar para você, mas eu sei que são materiais muito... Chumbo, cádmio, níquel, níquel também. E fora que tem materiais também de valor agregado, como ouro, que podem ser retirados desse processo e gerar renda. Hoje eu acredito que esse processo que o nosso amigo, que o Leandro falou, é o primeiro princípio. Quando nós falamos de algumas propostas para a gente conseguir construir essa estrutura, a gente tem que se adequar à lei. A lei, ela fala que primeiro você tem que reutilizar, reduzir, reutilizar, como essa é uma das iniciativas, aí até esse termo da meta-reciclagem, onde você consegue destruir o software, reutilizar ele, descontaminar, reciclar, descontaminar e depois é o rejeito, aí vai para o aterro sanitário. Então, eu acho que são várias etapas. Várias fases. A ideia é que vai para o aterro é o resto do resto. O que não puder mais ser reaproveitado, não dá. Por quê? A concepção disso é o seguinte, quando você tira, isso é muito simples de entender. A dona de casa hoje que está tomando um café da manhã, a atitude dela de não jogar uma caixinha de leite junto com o resto de comida, ela gerou todo um processo virtuoso de preservação ambiental. Porque a hora que ela jogou aquela caixinha para o processo de coleta seletiva, ela já não contaminou o meio ambiente, porque aquela caixinha tinha que ir para algum lugar, ia ser depositada em algum lugar. Segundo, aquela caixinha, por exemplo, ela é feita de 3 materiais: o papelão, o alumínio e o plástico. Ou seja, na hora que ela veio para o processo de reciclagem, além de gerar renda, ela conseguiu não tirar esse material do meio ambiente, virou matéria-prima. Então, olha só o processo que é virtuoso, que é gerado com uma educação ambiental. E isso acontece também nos materiais eletrônicos, porque muitos desses materiais custam uma fortuna. São materiais caríssimos. Hoje nós não temos tecnologia para destruir as placas de computador. Não existe tecnologia aqui. O que acontece? Esse processo tem que haver esse processo de destruição. Isso é muito interessante, porque você separa e classifica esses materiais. E esses materiais, como as placas, elas são exportadas, né, para fora, onde fazem um processo de fragmentação e descontaminação desse material. Ok, eu vou querer ouvir vocês sobre as propostas que vocês têm para destruição ou para meta-reciclagem correta desses equipamentos, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque já está na hora da nossa primeira pausa. Câmara em Pauta hoje sobre meta-reciclagem. Volta já. Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas.
A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre meta-reciclagem. Aproveite e participe com a gente do Câmara em Pauta. Mande um e-mail para câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira os temas que você gostaria de ver debatidos aqui. Mande críticas, mande elogios, enfim. Participe, mande dúvidas, perguntas também. O programa é feito para você, morador aqui da cidade de Guarulhos. Tema hoje, então, como eu disse, meta-reciclagem, recebendo aqui William Panek, fundador e presidente do Instituto Recicla Cidadão. Leandro Gramulha, meu xará, diretor do Departamento de Informática e Telecomunicações da Prefeitura, e Adilson Soares, coordenador do Meta Guarux, que é o programa piloto de meta-reciclagem também da Prefeitura. Vamos trazer então um exemplo prático para quem está em casa assistindo. Vou começar pelo Leandro, já que o William falou bastante no bloco anterior, brincadeira, viu, William? Mas vou começar pelo Leandro, que é meu xará. Leandro, eu tenho em casa um computador que eu não uso mais. Então, o monitor é aquele velho de tubo, o teclado é aquele antigo também, tem aquele mouse ainda que ligava no computador, velho, praticamente um dinossauro, não uso mais. Então a gente falou aqui, é importante descartar corretamente, mas como? O que eu posso fazer com esse computador velho, já que eu não posso pôr lá na lata do lixo? Como é que eu posso descartar isso de modo adequado? O que a gente está fazendo na Prefeitura de Guarulhos? Tá? A gente está criando alguns núcleos onde a gente vai conseguir retirar esses equipamentos, não só da própria Prefeitura, como da sociedade. E das empresas. Quer dizer, então hoje podem ligar para a Prefeitura, o morador de Guarulhos pode ligar para a Prefeitura e falar, olha, vocês recolhem meu computador ou não? Então, Leandro, por enquanto não. Esse programa está sendo lançado, a gente iniciou esse trabalho agora com parcerias com algumas secretarias. A ideia é lançar isso no próximo ano, onde a gente vai ter um número sim para você ligar e a Prefeitura, em parceria com o cidadão, retirar esses equipamentos. E esses equipamentos vão trazer para a Prefeitura, vão trazer para os núcleos que a gente vai estar definindo, né? E esses núcleos vão estar fazendo todo esse trabalho de reciclagem em cima desse computador. Tá. É recomendável, Adilson, que se ligue para o fabricante para saber se ele pode recolher? Eu acho que se a partir do momento que nós tivermos os nossos núcleos, eu acho que não vai ser mais necessário, porque nós vamos trabalhar todo o produto. Então, Mas isso aqui em Guarulhos, né? Porque de repente a gente tem um telespectador que está vendo pela internet também e vem em qualquer cidade do Brasil ou do mundo, ele vai querer saber. Se na cidade dele não tem esse programa, o que eu posso fazer também? Se a lei diz o seguinte, então o fabricante ele é o portador, ele é responsável pelo produto que ele está colocando no mercado. Então, sim, se não tem programas na cidade do telespectador, ele tem que entrar em contato com o fabricante do determinado equipamento que ele está. Então, e saber assim, onde que é o local mais próprio para ele fazer o descarte. Então para a gente instruir, primeiro passo, ligue para a prefeitura da sua cidade. Isso. Se a sua prefeitura ou órgão público não recolher, ligue para o fabricante. Dá um pouco de trabalho, acredito, porque de repente o computador e o teclado é de uma marca, de um fabricante, o monitor é do outro, o mouse é do outro, mas procure ligar então para o fabricante. Exato. Se o fabricante também não recolher, o que ele faz? Isso aí tem que ter políticas públicas na sua região. Infelizmente, hoje está sendo feito da maneira como é feito no Brasil todo. Guarda-se esse equipamento, infelizmente, e mantém ele até que apareça uma ONG ou qualquer outra entidade que faça esse trabalho. Então arrume um espaço aí na sua casa, é isso? Deixa lá na garagem estocado. Porque a ideia é essa. É que toma espaço, né? A gente entende porque toma espaço também. Sim. A pessoa, às vezes, se ela mora num apartamento pequeno, ela não tem onde deixar esse tipo de coisa. A pessoa, às vezes, se desfaz do modo incorreto porque não tem espaço em casa. Exatamente. E se não há uma política pública, fica complicado para quem também está em casa, né? Eu acho que assim, Leandro, o que a gente tem que aproveitar para dar um recado para todo mundo, é procurar nas suas cidades ONGs. Em todas as cidades tem ONGs que aceitam esses computadores. E todas as ONGs fazem um trabalho social voltado para a meta-reciclagem em cima de equipamentos de tecnologia. É o caso do Instituto, William? Recicla Cidadão? Aceita os equipamentos? Hoje, na nossa cidade, desde 2007, o Instituto Recicla Cidadão, ele pega desde o óleo de cozinha até o lixo eletrônico. Como o nosso amigo falou, isso é uma questão de política pública, mas também respeitar a lei. Essa sua alternativa que você falou, se eu ligar se não tiver na minha cidade, se eu ligar para o fornecedor, se eu ligar para o lojista que me vendeu, porque o lojista também é solidário com isso, porque a lei, ele tem que se fazer cumprir a lei.
Hoje, no nosso país, ainda nós temos a cultura da coisa acontecer, né? Para a pessoa correr atrás e ficar junto à norma. Eu acredito que já andou muito, avançou. Hoje nós temos, com esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, várias ações de vários segmentos setoriais, a cadeia do alumínio, a cadeia do eletrônico, dando soluções para esse problema. E a lei da logística reversa, como eu falei no começo da nossa conversa, ela é bem clara. É responsável quem produz o produto, seja qual for, em criar uma rede para dar porta de saída para o consumidor. O consumidor ele vai ser educado, essa é a função pública também, de dar educação, de dar informação para ele, mas também tem que ajudar a fazer essa estrutura de coleta, que eu acredito que vai ser revertendo para o estabelecimento que você vendeu o que você comprou o material. Quer dizer, essa ideia da logística reversa que você tanto citou. É levar de volta... Isso não é uma ideia, isso quem... não é uma lei. Não, é o conceito, quer dizer, o conceito da logística reversa. É você levar de volta ou para aquele que te vendeu, ou principalmente para aquele que produziu, né? Com certeza. Porque é bom a gente lembrar que lixo eletrônico não é aquele quando é descartado, e sim quando é produzido, né? Com certeza, com certeza. E aqui na cidade, como eu falei, o Instituto Recicla Cidadão já retira... com a Associação Comercial nós fizemos um núcleo de videolocadoras que permeava na cidade inteira para dar essa porta na associação comercial, e no site que eu te entreguei um folder, a pessoa pode ver os locais de entrega desse material, ou como o Leandro falou, algumas ONGs, né? Algumas ONGs que às vezes são focadas só no lixo eletrônico de informática. Eu fico muito preocupado com isso, porque nós fizemos esse projeto de coleta seletiva. E quando você fala de coleta seletiva, né, as pessoas, como eu falei, acham que são 2, 3 tipos de material, só aquilo que dá recurso. Então, hoje no material eletrônico, o videocassete, o Walkman na minha época, agora o iPod, o celular, o iPhone, é um lixo violentamente tóxico e com um volume enorme. Então, às vezes, uma ONG ela tem o que fazer com o computador. Ela vai conseguir reaproveitar, ela consegue tirar uma peça que não está funcionando por a outra, ela consegue fazer um trabalho de artesanato muito interessante que eu estou vendo. Só que o resto do resíduo, se ela receber lá um celular, ela vai fazer o quê com o celular? Se ela receber uma pila, o que ela vai fazer? Perfeito. Só para a gente explicar, então. Você disse que no site eu encontro os postos de recolhimento. institutoreciclacidadão.org.br. institutoreciclacidadão.org.br. Isso em Guarulhos. Esses postos são da prefeitura, não? Não. Isso é do Instituto Recicla Cidadão. Do Instituto, Mas okay. Eu acredito também, você indo no Google, na internet, buscando instituições que recebem reciclagem de computador, você pode achar outras. E também tem um site muito legal que chama Rota da Reciclagem. Isso é uma coisa nacional que pode dar uma informação também para o consumidor que quer fazer esse descarte correto. Se as pessoas quiserem conhecer o Instituto também, há um endereço físico do Instituto? Há um telefone? Nós estamos sediados lá no Rosa de França, na Avenida Otton Luiz Silveira, 136, ali próximo da Unimesp, ali na Unifig, onde é a antiga FIG. E o nosso site hoje dá uma visão geral ali do que o projeto fez desde 97. Esse projeto, Leandro, ele chegou a atingir 6.800 famílias num processo contínuo de coleta seletiva. Nós geramos mais de 350 postos de trabalho. Isso significa catadores que nós tiramos da rua e socializamos eles. Quer dizer, você citou catadores, então. Então vamos ver as possibilidades aí da meta-reciclagem. Já passamos por algumas. O Leandro disse que a prefeitura pega esses computadores de outros órgãos, né, que estão em desuso ou velhos, recupera e manda para a sociedade consegue até uma renda com isso. Então, uma das possibilidades é recuperar o equipamento velho, colocar em funcionamento e as pessoas podem usar. Tá, meu computador está realmente estragado, impossível de recuperar. O que dá para fazer, então? Que outra forma eu posso reciclá-lo? Você disse, dá para desmontar, né? O que realmente não é aproveitado tem que ser destruído. Como é que se pode destruir esse tipo de equipamento? Dá para se destruir isso aqui no Brasil? Tem políticas para destruir isso aqui no Brasil? Não. Por enquanto, a gente não tem nenhuma política para destruir esses equipamentos no Brasil. Como eu te falei, o que a gente faz? Pega os equipamentos, o que não utiliza, a gente usa para fazer trabalhos sociais. E os equipamentos que a gente consegue reutilizar, a gente acaba colocando tecnologias que a própria prefeitura, baseada em cima de software livre, a gente
implementa isso dentro desses computadores. Mas o correto é destruir, né? O correto seria destruir, né, Leandro? Mas e aí tem que exportar esse material para ser destruído fora do país, acaba exportando isso para fora para destruir lá fora. Nós não temos ainda um trabalho. Que país que faz essa destruição? Que países hoje fazem Nós temos na Suécia. Tem na Suécia, tem alguns países. Então isso vai via container para lá para depois destruir. E como é a destruição correta disso, Edilson? Então, é derretendo, é queimando? É feito da seguinte maneira: existe uma máquina gigantesca trituradora. Essas placas são jogadas, ela é triturada e a própria máquina faz a separação dos metais. Isso só é feito lá, nós não temos essa tecnologia. Se contaminaria o meio ambiente e fosse exatamente. O aparelho fosse jogado no lixo. Exatamente. Né? Aí eles são reaproveitados da maneira que depois foram triturados, vão ser separados e são reaproveitados novamente na cadeia produtiva. Então precisa de equipamento muito específico para isso, que aqui não tem. Isso. Né? No Brasil ainda não tem esses equipamentos. Né? Que pena. Bom, mas também dá para se recuperar o equipamento não dando para ele um fim eletrônico, como é o caso dos brinquedos ou da agenda que você trouxe aí. Queria que você mostrasse aí, Leandro. Isso é um avião, é isso? Isso é um Levanta avião aí que pra gente, segura ele fixo assim, são paradinho. Máquinas, isso. Né? São dos próprios PCs. Então aqui, se você ver, a gente usou memórias, usamos baterias, a própria placa do HD. Olha lá, isso mostra a placa ali, segura a placa fixa. Então, se você ver a placa do HD, virou uma base para o nosso avião. Então a hélice, que é a nossa ventoinha do avião, acabou virando a hélice. Então a gente tem e a gente tem também a questão de uma agenda. Então, se você reparar que são memórias deste lado, né? São memórias que não eram mais utilizadas, a gente acabou fazendo uma agenda. E do outro lado dessa agenda, a gente acabou usando os teclados. Rapaz, eu ia destruir essa agenda em minutos. Ficar querendo apertando os botãozinhos. Temos aí a condição de futuramente fazer uma agenda dessa eletrônica? Olha, a ideia daqui... Teclar lá e lá dentro já marcar o que você precisa? A ideia o plano é fazer essa agenda em 2025, mais ou menos. Na hora que você digitar aqui, já sai tudo lá nas folhas, entendeu? Esse aí é o projeto. Agora, a gente ficou muito no computador, né? Mas a gente disse no começo que celular também é um equipamento eletrônico, geladeira, fogão. O descarte desses também tem que se dar dessa maneira que vocês falaram, né? Porque, às vezes, recuperar um fogão é muito difícil, uma geladeira. Como é que faz nesse caso? Se você reparar, hoje já tem alguns supermercados, alguma rede varejista que você pode jogar lá seus equipamentos. Ou seja, baterias de celulares, pilhas não mais utilizadas. Então, nas farmácias hoje em dia tem, supermercados, sempre tem uma caixinha do lado de algum caixa que você pode jogar essas baterias lá. Hoje, além dos postos que você tem aqui pelo Instituto, William, seria uma boa se a Prefeitura pudesse adaptar os PEVs também, que são postos de entrega voluntária, que hoje recolhem só entulho, para recolher, de repente, esses materiais? Não, seria necessário. E o PEV não só recolhe entulho, não, ele recolhe também material reciclado. É só, acho que o eletrônico que ele não coleta. Não sei se não tem essa informação. O eletrônico que ele não coleta. Eu acredito que isso tinha que ser permeado na cidade inteira, esses PEVs. Mas, efetivamente, o que tem que acontecer, e isso não pode ser mais prorrogado, isso precisa de política pública, é fazer o processo de coleta seletiva na cidade. Não tem jeito, tem que colocar... Que não há em Guarulhos, né? E é preciso. A cidade é grande, tem 1.300.000 habitantes, nós temos 320 km², só que hoje nós temos um aterro sanitário que tem uma vida útil que já está chegando no seu limite. Que é o aterro da Quitaúna hoje, não é isso? E eu acredito que o processo de coleta seletiva, além de se adequar ao nosso município na legislação, que a gente tem que ver isso também. Hoje, o município que não tiver esse processo efetuado, já que tivemos um grande avanço, aqui eu faço um mérito à secretária Maria Helena, que é uma profissional, uma pessoa do bem, só que precisa de recurso, né? Ela já fez o diagnóstico e o prognóstico, fez o nosso plano de resíduo municipal sólido, foi um dos primeiros do país, acho que foi o primeiro do país, só que às vezes breca o processo em vontade política. Você precisa de recurso, tudo você precisa de recurso. E o processo de coleta seletiva já foi provado que poderia ter sido expandido para a cidade inteira. Nosso projeto ele atendia 22 bairros, num universo de 6.800 famílias. Com equipamento público isso ia ser muito mais fácil, que diminuiria muito esse material para o aterro sanitário e conseguiria engajar toda a população dando uma porta de saída. Os PEVs seriam um equipamento de apoio. O essencial é caminhão na rua, informação e a gente ter grandes centros de triagem para processar esse material, porque também não adianta coletar se você não separar esse material. É uma questão de cultura também. Né? Cultura. Iniciativas como a da Secretaria do Leandro. A cidade tinha um processo, a nossa Secretaria Recicla, não sei que pé está isso, mas acho que era
de materiais reciclados. Eu acho que iniciativas como o da Secretaria do Leandro vão fazer a diferença, mas tem que ter um equipamento, a gente tem que ter uma estrutura para absorver esse material. Senão é muito comum o nosso amigo que está assistindo, fala assim, pô, eu gosto disso, eu faço esse processo, só que aí eu ponho na porta da minha casa e ainda... E vai tudo pro mesmo caminhão. Vai tudo pro meu caminhão e ainda a gente está acreditando que um homem, um ser humano como catador tem que fazer a função pública. Ele não está ali para limpar a cidade, ele está ali para sobreviver. A gente está criando um contingente de pessoas à margem da sociedade e a gente tem que começar a enfrentar. É um enfrentamento difícil, mas tem que ser resolvido. E eu acredito que isso é um problema de agora, não é mais das futuras gerações. A gente vai pagar o preço disso se a gente, não só social, como ambiental, se a gente não criar políticas efetivas para fazer isso. E o que você disse é importante, porque hoje estima-se que o ser humano produz cerca de mais de 1 quilo de lixo por dia, mas quando você separa o lixo do orgânico do lixo reciclável, você vê que o orgânico fica bem pouquinho. Então, não sobrecarregaria, com certeza, o aterro sanitário. Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo muito informativo, muito esclarecedor. É o tempo de você beber uma aguinha aí. A gente volta já. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br. Câmara em Pauta de volta. Hoje você acompanha a discussão sobre meta-reciclagem, principalmente voltada aqui para a cidade de Guarulhos. Recebo na edição 2 do Câmara em Pauta o William Panek, fundador e presidente do Instituto Recicla Cidadão, meu xará, Leandro Gramulha, diretor do Departamento de Informática e Telecomunicações da Prefeitura, e Adilson Soares, coordenador do Meta Guarux, que é um programa piloto de meta-reciclagem também aqui da Prefeitura de Guarulhos. Você falou, William, no segmento anterior, sobre catadores. Como é que os catadores podem ajudar nesse processo de meta-reciclagem, essas cooperativas? O catador hoje é uma peça fundamental no processo de coleta, né? Hoje, você quando fala em reciclar, você fala em escala. Tem alguns materiais que não têm valor econômico porque você não tem escala para produzir. Você não vai inventar uma máquina para produzir 1 tonelada por dia. Só que às vezes, por exemplo, vou te explicar isso, uma coisa mais didática. Todo mundo vê a garrafa PET hoje voltando naquela época da garrafa retornável, lembra? Que a gente ia lá pequeno, levava uma garrafa de vidro e pegava outra vazia. Teve um tempo que isso acabou, começou só a vir a garrafa PET. Só que o índice de coleta dessa garrafa foi muito pequeno, menos de 50%. Isso obrigou o fabricante a retornar com aquele procedimento da garrafa retornável. Por quê? Porque o material estava indo muito mais para o meio ambiente do que ele conseguia retirar. O que não é o que acontece com a lata de alumínio. E muita gente fala, nós somos o maior reciclador do mundo de alumínio. Em algum ponto é bom, mas no outro ponto você vê a miséria da nossa sociedade. Ele só é o maior reciclador de alumínio por causa que nós temos uma rede de catador e o valor do alumínio é um valor agregado muito alto. E a gente conseguiu criar uma rede em cima desse ser humano. Como acontece com o ferro e às vezes acontece com o papelão. E muita gente e aconteceu isso em 2008, quando o país teve o mundo teve uma crise, que muita gente era recorrente essa frase. O catador sumiu da minha rua. Eu não vejo mais o catador. Mas ele é um ser humano, como ele some? Ele migrou para uma outra atividade, foi guardar carro, foi fazer bico, porque aquele material que ele pegava não tinha mais valor lá no ferro velho. Então, para que ele ia pegar um material que antigamente era 30 centavos, R$1, ou R$2, e agora era 10 centavos? Para limpar a cidade? Não. Ele estava ali para sobreviver. Então, o catador, hoje, no nosso sistema, ele é essencial. Mas eu acredito que a gente tem que incluir ele na forma mais
digna na cadeia do lixo. E eu acho que esse trabalho da meta-reciclagem pode inserir ele, sim, capacitando ele no hardware, na troca do hardware, capacitando ele na inclusão digital, e até preparando para o mercado de trabalho. O Instituto Recicla Cidadão foi uma prova disso. Muitos catadores entraram lá como separadores, o ajudante do caminhão, e saíram como motorista ou porteiro de alguma empresa. Então, eu acho que o catador é uma peça fundamental, só que a gente tem que começar a respeitar ele e valorizar ele e inserir ele numa forma mais produtiva da cadeia do lixo. Vocês têm notícias, desculpa cortar, mas vocês têm notícias, Leandro, de alguns catadores que chegaram a fazer cursos ou se conseguiram se especializar, melhorar o conhecimento com computadores que vocês resgataram? Claro, temos. Como eu te falei, hoje Guarulhos a prefeitura tem 28 telecentros. Desses 28 telecentros, os 28 telecentros rodam o programa de meta-reciclagem. O que acontece com esses programas? A gente pega catadores de lixo, a sociedade em si faz o trabalho social em cima da reciclagem desses computadores. Não só a reciclagem, a gente também coloca ele dentro da sociedade, como o William falou. Então, a gente tem cursos profissionalizantes em cima de N plataformas. Então, a gente acaba certificando ele não só na parte de reciclagem, no meta-reciclagem, como vocês viram, agenda, fazer um trabalho mais voltado para ele ter uma segunda renda e... que é um trabalho artesanal, manual, trabalho né? artesanal, sim, faz o trabalho artesanal e certificação. Então, dentro desses telecentros, a gente tem hoje profissionais como catadores e N categorias, outros segmentos, tá? Que certificaram, fizeram esses treinamentos dentro da própria prefeitura, dentro do próprio telecentro. Só para você ter uma ideia, a gente, este ano já, se eu não me engano, foi 3 mil certificados em N plataformas. Ou seja, na parte de infraestrutura, como montar um computador, como instalar um software, como utilizar as ferramentas. Hoje, Guarulhos usa também aqui toda a parte de software livre, que chama Guarux. Nós ganhamos hoje prêmios reconhecidos no mercado, fomos eleitos ganhamos um prêmio do Prêmio Mário Covas como a melhor gestão pública em software livre no ano passado. Este ano nós recebemos o prêmio. Então, assim, Guarulhos está fazendo um trabalho social para catadores, não só catadores, entre outras entidades. Agora, Adilson, de que modo que o software livre pode ajudar na meta-reciclagem? É só desta maneira social? Quer dizer, só não, é bastante, mas é somente dessa maneira social para ajudar as pessoas a terem conhecimento? Ou, de repente, o software livre impede, sei lá, que as empresas produzam realmente o CD do software mesmo, ou alguma placa que precisa instalar, nessa questão física também da coisa? Então, eu penso da seguinte maneira, o software livre, no nosso caso do Guarux, ele vem no princípio de meta-reciclagem, por quê? Meta-reciclagem é você desconstruir para construir da maneira que você quer. Então, o software livre, o Guarux, como ele é um software livre, a pessoa também tem essa opção de pegar o Guarux, modificar e deixar a cara que ele quiser. Ah, dá para personalizar? Dá para personalizar, porque é um software livre, é aberto, código aberto, então pode ser feita toda essa desconstrução. Então, com todos os nossos aplicativos que nós temos de acessibilidade e tudo, ele pode inserir alguma coisa a mais que ele ache recorrente para ele no seu dia a dia, acrescentar, tirar, fazer a cara que ele quiser do software. Quer dizer, alguém que entenda de programação ali pode deixar com a cara dele. Exatamente. Não precisa entender muito, tá, Leandro? Um básico, ele já consegue fazer essa mudança. É simples, ele é bem prático. Que bacana. Mas é simples em que grau, assim? É autoexplicativo? A pessoa consegue se virar sozinha? Uma pessoa que entende um pouco de programação, não estou falando avançada, tá? O básico mesmo. Iniciante que conheça um pouquinho só de programação em qualquer plataforma, ele consegue entrar em cima do software livre, ou seja, no Guarux, e fazer as mudanças. Só uma informação que eu acho que nem todo o nosso público está sabendo, não entende, hoje a Prefeitura de Guarulhos usa 35% da sua plataforma corporativa, ou seja, dos equipamentos da Prefeitura hoje que tem, roda em cima de software livre. Quer dizer, uma economia até para os cofres públicos, sim, né? Então, nós economizamos só no ano passado R$1.200.000 de software, que a gente ia comprar software de multinacionais, software de mercado, usando em cima de software livre. Ganha o meio ambiente, ganha a administração pública também. Ganha a administração pública e até o usuário, porque fica muito mais fácil, é uma ferramenta muito mais leve.
onde a gente consegue colocar em N equipamentos. Agora, Adilson, vocês que mexem diretamente com o equipamento, eu não sei se vocês também desmontam tudo, provavelmente sim, né? E o William citou aqui no começo do programa que há ouro nas placas e de repente as pessoas podem ser atraídas. Há ouro, vou extrair o ouro para ganhar muito dinheiro com esses equipamentos jogados fora. Me parece que é muito difícil, na verdade, a extração desse ouro e é muito custosa, né? Então, como eu já comentei aqui, a retirada do ouro ele só se dá na maneira que você vai fazer a trituração da placa. Não adianta ficar lá no quintal raspando. É só na parte final mesmo, raspando, né? A plaquinha lá que não vai tirar o... Uma observação, né? só fazer uma observação. Existe um índice de ouro na placa, mas o índice maior é no processador. Sim. O processador, como é um condutor, o ouro é um condutor elétrico muito forte, o processador, quase a maioria dele é feito de ouro. Sim. Por isso que o ouro é muito mais presente no processador. Tanto que ele é comprado a peso. A peso. São 10 processadores, são 1 quilo a peso. Na placa existe o ouro, como o cobre, o níquel, mas numa intensidade menor. Então a dona de casa não vai chegar lá e não vai conseguir. Eu falei do ouro, por causa que dentro do equipamento computador existe o processador, que a grande quantidade ali é ouro. Sim. Mas continue, Adilson, porque você falou que não adianta raspar, né? Porque de repente alguém está tentando fazer isso em casa, né? Então, e mesmo porque, que nem o William falou aqui, mesmo o processador, se você pegar ele e cortar todos aqueles pinos que faz os contatos e tentar derreter, você não vai ter, né, considerável gramas de ouro para ir para o mercado e revendê-lo. É muito difícil. Então, é um processo muito complicado, muito custoso para se fazer. É um processo mais em casa não dá para fazer. Não tente que em casa você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Mas só para descontrair, fica aí a dica. De repente você dá um colar de processador para sua namorada, fala, tem ouro aqui, não dá para comprar. Faz colar de processador, já fica ali um presente. Ô William, você falou muito do plano de resíduos sólidos. Há inclusive um plano diretor aqui em Guarulhos para lidar com os resíduos sólidos. Hoje não é suficiente para lidar com essa questão do lixo eletrônico, esse plano? Não, o plano é um diagnóstico e um prognóstico. O que significa o plano? É pôr no papel a situação da cidade e traçar metas. E as metas que ele vai falar. Agora tem que implementar. O plano... Porque não adianta ficar só no papel, né? E o plano, ele habilita o município em algumas verbas federais, públicas, né? Para fazer o galpão, para ter o caminhão. Então, o plano, você não vai chegar lá no governo federal e falar, eu preciso de 300 milhões para fazer um galpão, eu preciso para comprar um caminhão. O plano, ele faz o diagnóstico da cidade, o tamanho da cidade. Isso acontece, esse plano pode ser em conjunto, de acordo com o tamanho da cidade. A nossa cidade é uma cidade muito grande, fez sozinha. Eu acho que tenho quase certeza que foi a primeira a fazer. E agora tem que ser posto em prática, tem que começar a criar iniciativas. E fomentar, porque existem várias iniciativas, não só do Instituto Recicla Cidadão, temos a Cooper Reciclável, que é da Prefeitura, e ela foi capacitada em virtude desse plano, na gestão da Maria Helena, deram uma condição de trabalho muito melhor para esses catadores. Hoje o Instituto Recicla Cidadão, porque o serviço Casa a Casa, onde atendia 6.800 famílias, por falta de recurso e incentivo, ele foi desativado. Mas a função dele de levar a cultura da coleta seletiva nessa comunidade aconteceu. Tanto é que hoje no nosso Ecoponto, onde é o Centro de Educação Ambiental, nós temos 1.500 famílias que levam esse resíduo. Quer dizer, ela criou essa cultura e mesmo que não tenha o equipamento, ela está levando lá. Tudo é hábito, né, na verdade? Que a gente tem esse material, todo esse material está sendo doado para cobre reciclado. Esse material é direcionado para cobre reciclado. Só que o problema é muito grande. Se você levar em consideração a sua afirmação, que eu também acredito que é verdadeira, que um indivíduo produz 1 quilo, 1,2 kg de lixo. Hoje a nossa cidade acho que gera em torno de 1.000 toneladas de lixo por dia, e eu acredito que 60% disso, 70% disso pode ser reciclado. Olha o grande gargalo que nós temos e quanto tem que fazer de infraestrutura, né? Então, eu acho que é um processo difícil, mas a gente sempre tem que ousar um pouco mais, né, Leandro? Senão as coisas não andam. Às vezes a gente faz alguma política que às vezes não aparece, né? E às vezes o cidadão quer uma coisa imediata, mas lá a longo prazo ele vai ver o resultado e quem vai colher esse fruto, às vezes nem a pessoa que implementou, são as outras pessoas. Mas a gente tem que ter esse espírito público. Até porque há um provérbio, eu não sei se é de Confúcio, não sei se é provérbio chinês, depois prometo pesquisar para você, mas que diz, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então tem que ter essa ousadia também, né, Leandro? Eu acho que assim, até uma informação para todo mundo, acho que nem todos estão sabendo, o DIT, o Departamento de Informática e Telecomunicações, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, já iniciou uma conversa, tem um projeto para começar a fazer um galpão para pegar, justamente fazer a reciclagem em Bom Sucesso.
Isso já começamos essa conversa, já iniciou com a secretaria, então do lixo eletrônico. Então isso até é uma informação para você, William, até para você usar e até a gente montar essa parceria junto com a instituição, porque acho que nem todos sabem disso. Então já iniciou essa conversa. Acho que até o final do ano devemos ter já alguma coisa. Tomara que caminhe aí positivamente, até porque ideia, com né? quase 1.300.000 habitantes, uma cidade como Guarulhos, e com hoje o aumento do consumo, aumento do poder aquisitivo e economia do Brasil aquecida, realmente só se produz cada vez mais um volume grande desses equipamentos eletrônicos. A gente passa a palavra na volta, a gente vai fazer mais uma pequena pausa aqui, Leandro. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais Meta Reciclagem aqui no Câmara em Pauta para você. Até já. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h45 da tarde, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre meta-reciclagem, um tema novo e que você aí, com certeza, hoje está ficando muito mais bem informado sobre isso, principalmente aqui na cidade de Guarulhos, recebendo no Câmara em Pauta de hoje o William Panek, fundador e presidente do Instituto Recicla Cidadão, meu xará, Leandro Gramulha, que torce por melhor time do Brasil, diretor do Departamento de Informática e Telecomunicações da Prefeitura, e Adilson Soares, coordenador do Meta Guarux, que é um programa piloto de meta-reciclagem aqui da Prefeitura. William, falamos também, quando falamos em meta-reciclagem, falamos sobre consumo consciente e uso consciente dos produtos. O que significam esses conceitos? Esses conceitos significam a base da redução do consumo desenfreado. O que é o consumo consciente? Você entendeu que quando você comprou aquele celular, você tem que usar aquele celular... Não se desespere para trocar por um novo, não é isso? E vou falar para você, vamos pegar o exemplo da natureza. Você vê o índio, vou fazer uma coisa bem lúdica. O índio, quando você vê aquele cocar dele, com aquelas penas, ele fica ali por diversos anos ali com aquele cocar. Por quê? Porque ele tem respeito do que ele retirou da natureza. Aquela foi a pena de um passarinho, ali foi um cabo de uma árvore. Então, ele respeita o que ele retira da natureza. E nós temos que começar a entender isso. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo têm o armário cheio de roupa, mas ela usa 20% das roupas que tem ali. Porque serve melhor, ela gosta mais daquela, e às vezes ela compra uma coisa que nem precisa. Então, eu acredito que esse consumo consciente teria que entrar junto com a educação ambiental nas escolas, no currículo. Eu acredito que os grandes modificadores da nossa sociedade não vão ser em grandes mágicas, em grandes soluções. São pequenas atitudes e uma transformação cultural. A educação é a base da transformação de qualquer sociedade. E na questão ambiental, eu acho que é um dos pilares. O consumo consciente é o fundamento para que a gente tenha um ambiente mais equilibrado e uma sociedade mais justa. Porque a hora que você tem muita coisa, você tem que entender que o seu próximo às vezes não tem nada. Nesses centros, Leandro, construídos com a meta-reciclagem dos computadores, vocês também falam para as pessoas terem esse consumo consciente? Sim, dentro do nossos centros, desses 28 telecentros, como eu falei, tem todo um trabalho feito em cima do Meta Guarux, que é justamente ensinar essas crianças como fazer a reciclagem, como pegar um equipamento, transformar ele em arte. Então, isso a gente já está fazendo nesses 28 telecentros já há um bom tempo, por volta de 2 anos, 3 anos. Pelo menos não deixa ir para o meio ambiente, né? Essa parte dá para usar. E a questão de cultura, né? A questão de ensinar essas crianças, né? Então, por isso que a gente tem essa parceria muito forte com a Secretaria de Saúde. Então, hoje, os nossos telecentros rodam do lado das secretarias, ou seja, do lado dos céus, né? Então, é justamente para pegar essas crianças e ensiná-las o que fazer com o descarte. E produzem aí também os equipamentos que você mostrou. E eu não mostrei o meu aqui, vou mostrar que estava escondido meu aviãozinho, depois a gente mostra lá para você no detalhe. O meu é mais legal que o seu aí, que o meu tem luzinha aqui. O meu é mais novo. O meu tá mais bonito, tá mais legal. Esse daqui já dá para voar já. Esse daí, tô confiando muito não, hein? Essa ventoinha aqui é maior. Ô, Adilson, mas como que a gente pode colocar na cabeça das pessoas, ainda nessa parte de consciência, de consumo consciente, como é que a gente pode incutir isso na cabeça das pessoas numa sociedade tão capitalista
como vivemos hoje. Porque a ideia é produzir, tem muita propaganda na televisão e aquilo cria uma vontade da pessoa ter e a pessoa vai lá e compra. Como é que dá para falar, pelo amor de Deus, não compre tudo que você vê por aí? Então, eu penso da seguinte maneira, como o Leandro citou aqui que nós estamos em um projeto piloto no Bom Sucesso, e estamos também uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, o senhor secretário Zanetta, fazendo um projeto piloto também no ETA Cumbica. Então, qual que é a intenção? Fazer oficinas de meta-reciclagem e na vertente de educação ambiental. Então, pegando a população do entorno, dando essa capacitação de hardware e software, mas não esquecendo a parte social e ambiental desse pessoal e fazendo com que eles consumam somente o necessário e, na hora de descartar, saber como descartar, porque ele vai estar dentro de um centro de reciclagem. Essa é uma grande visão que nós temos de fazer os nossos 2 centros que estamos aí em grandes negociações com as secretarias em Guarulhos. Que saiba como descartar, mas desde que também tenha aí o órgão público que ajude a recolher, exatamente, né, o equipamento. Essas medidas têm que ser integradas, né? Não tem como não ser integradas. A gente falou que se jogar no lixo pode contaminar o meio ambiente, né? Pelas substâncias que tem de materiais pesados. Se queimar também, né? Pelo amor de Deus, não pode queimar também, né, William? É pior ainda, vai pro ar, né? Exato. A preocupação era muito maior antigamente, né? Porque não tínhamos aterro controlado, não tínhamos um ambiente para depositar esse material. Era terreno céu aberto. O que acontece em outras regiões do país? Nordeste, isso é muito evidente. Joga em céu aberto. Mas eu acho que o descarte correto é todo o processo. É reduzir, reutilizar, reciclar, descontaminar e depois depositar no aterro sanitário, que hoje é lei, quase toda cidade vai ter que ter. Se não tem, vai ter que se adequar. Graças a Deus a nossa cidade tem, só que temos que criar um ambiente que dá mais longevidade a ela. Porque senão, hoje a gente já se fala que não tem dinheiro para o transporte, não tem dinheiro para a saúde. Vamos ter dinheiro para descartar o lixo? Essa é a pergunta que eu faço. Então a gente tem que começar a enfrentar o problema. Porque senão o mundo também daqui a pouco sofre as consequências. Então as pessoas não podem queimar, a gente falou aqui, porque de repente ela tem vontade de colocar lá no quintal e queima, e aí isso vai para a atmosfera. Mas pelo que eu li aqui, com o apoio da produção para fazer o programa, pelo que a gente leu de pesquisa, de repente algumas pessoas ou alguns lugares alguns galpões acumulam uma quantidade de material, e aí vem um comprador e oferece um X para levar esse material. E fala que vai dar o destino correto e no fim não dá, né? Você já ouviu histórias assim, Leandro? Não, por enquanto não. Você já ouviu, Adilson? Eu já ouvi. E aí a gente tem que estar bem preparado, saber quem são as pessoas que estão comprando e se elas têm uma certificação para fazer esse descarte correto pelos órgãos, por exemplo, em São Paulo, CETESB. Né? Então, se esse comprador não tem nenhuma destinação correta para isso, já é um crime ambiental aí. Você deve ter ouvido também histórias assim, né, William? Principalmente por estar no instituto. Que às vezes até tem dificuldade de processar o material, porque nós temos muito material que lá a embalagem está reciclado, só que o custo operacional, às vezes não tem tecnologia para fazer o processo de reciclagem. O isopor era um grande problema desse. Nós conseguimos fazer uma estação de reciclagem de isopor, que é um plástico expandido, né? Só que o custo operacional disso, de transporte, de logística, ficava mais caro que o produto. Então, hoje ainda conseguiram fazer uma central que fica no lugar para baratear. Acho que está até uma instalada aqui na Cora, em Arujá. Ficou um tempo no nosso instituto e foi para a Cora, em Arujá. E isso era comum mesmo. Algumas pessoas não têm, e aí descartavam em qualquer outro lugar. Mas, às vezes, o que acontecia? Se descartavam no aterro sanitário, que é o certo, né? Quando o processo não tem o que se fazer, ele tem que, pelo menos, no aterro sanitário, pagar um manifesto. E como você inibe isso, é criando uma rede, uma cadeia, né? Hoje tem normas e certificações que inibem esse processo. Então, é que a maioria dessa cadeia é informal, né? É informal. O reciclador hoje, na nossa cidade tem vários recicladores, ele para se formalizar já fica difícil, então ele fica na clandestinidade. Até um tempo, com a associação comercial, nós queríamos levar um programa de o Fácil Ambiental. Normas, com conjunto com a CETESB, né, com a Secretaria de Meio Ambiente, facilitadoras de água de reuso, para ajudar esse pequeno reciclador a se formalizar, porque a produção dele fica mais limpa, ele consegue se adequar às normas, né, que às vezes são rígidas, e assim preservando um bem maior que é o meio ambiente. Mas realmente, nesse processo que não é formalizado, acontece muito isso.
Agora, você falou de meio ambiente, a gente falou muito de educação ambiental também, isso foi um termo bastante utilizado aqui. Adilson, no MetaGuarux também é prevista educação ambiental dessas pessoas? Sim, no MetaGuarux. Essa conscientização ambiental como um todo? Principalmente, não tem como pensar meta reciclagem sem uma educação ambiental, né? Porque estamos formando pessoas técnicas e daí ele tem que saber o porquê que ele está montando e para onde que vai o equipamento depois que não tiver mais uma vida útil, né, que for utilizado o equipamento. E o que você acha que falta para as pessoas melhorarem a educação ambiental delas? Eu acho que precisa ser incutido na nossa rede de educação políticas nas a escolas, respeito, isso. exatamente, nas escolas, cursos específicos sobre educação ambiental. Então, formando lá o garoto desde 5 anos de como ele, base, né? como ele começar, quando ele começar a ser um consumidor, ele já ser um consumidor consciente. Então, acho que são essas as propostas. É bem complicado. Para a gente mais ou menos que já encaminhar ao final do programa, queria que vocês me dissessem se vocês acreditam que no Brasil, em breve, não sei em quanto tempo, se vocês podem me dizer com estimativa, nós teremos condições de reciclar esse lixo eletrônico, de fazer uma meta-reciclagem 100% correta. E já agradecendo a visita aqui ao Câmara em Pauta, William, você acredita que é possível de fazer aqui no Brasil ainda, em um futuro breve, 100% correta essa meta-reciclagem? Isso falta incentivo e inovação. Quero deixar bem claro que às vezes as pessoas, ou o PANEC, às vezes vê alguns gargalos, a gente tem que identificar esses problemas para a gente ter a solução. O problema é muito difícil, não é um problema fácil, mas o enfrentamento é necessário. Isso é um problema mundial, é uma questão cultural, mas a gente tem que começar a criar saídas e alternativas para enfrentar esse problema. Eu acredito que inovação e investimento pesado em tecnologia, eu acho que isso é um acontecimento que vai, em muito curto tempo, vai tomar o Brasil. A reciclagem hoje está em voga, com a necessidade de implementar essas políticas públicas, de coletar o material, vai ter que ter políticas para processar esse material e entra esse processo de inovação, para que esse processo que hoje é feito lá fora, ele está com o risco de... Você imagina que um material desse é transportado para a Europa. Imagina no oceano o risco disso aí, um crime... Um acidente ambiental. Então, eu acho que com o volume de material que também está começando a acontecer no nosso país, em virtude da nossa ascensão dessa classe econômica que está conseguindo ter um poder aquisitivo, porque vai ter escala, tendo escala, a inovação vindo, tem condições de montar uma planta para você ter processo. Não adianta você montar uma planta que você não tenha matéria-prima para usar essa planta. Criar uma rede de coleta. A coisa é complicada, a coisa é séria. E demanda investimento. O investimento é fundamental. Eu acredito que falta vontade política. Vontade política. Hoje nós fizemos uma Copa do Mundo, a gente às vezes não pode ser piegas em vários eventos e o dinheiro apareceu, né? Então eu acredito que tem que se focar. A gente tem que começar a enfrentar o problema e fazer a coisa acontecer. A população faz a parte dela, eu acredito que a educação ambiental vai acontecer e eu tenho uma prova muito hialina, a população é boa. Ela, quando vê seriedade e ela vê que o resultado dela está dando certo, como vê um trabalho desse, ela se engaja. O que não dá mais é o colaborador de uma empresa vai lá e faz todo o trabalho de separação, ele vai pegar o ônibus no final do dia, ele vê tudo aquilo que ele separou junto, indo para um destino comum, ele fala, para que eu estou separando se não vai? Até porque... Então, eu acredito que tem que fazer o que a lei manda, né? Até porque depois nós vemos as pessoas pisoteando no meio ambiente e depois reclamam de enchente, de falta d'água, de falta de luz, enfim, de um monte de problemas que decorrem também dos maus tratos ao meio ambiente. Obrigado, viu, por ter vindo à Câmara em Pauta. Eu quero agradecer, para mim é um prazer falar desse tema, eu sou até suspeito, minha formação é acadêmica em Direito, eu nasci nessa cidade, eu acho que eu dei a minha contribuição com o projeto Recicla Cidadão, que não é um projeto do William PANEC, esse projeto é da cidade de Guarulhos. E eu acredito que, num futuro breve, a nossa cidade vai estar como grandes cidades do mundo, focada no desenvolvimento sustentável e com essa coleta seletiva acontecendo nesse círculo virtuoso da preservação ambiental. Eu agradeço essa oportunidade de falar com os nossos telespectadores.
e a nossa população de Guarulhos e agora da internet, né? No país inteiro. Com certeza. Obrigado, para o país e para o mundo inteiro. E o seu instituto que agora tem 6 anos e tomara tenha sorte e sucesso para completar muitos mais. Leandro, só para a gente finalizar então, respondendo aquela questão que eu coloquei, você acredita que um dia, num futuro breve, teremos essa questão da meta reciclagem 100% correta aqui no Brasil? Agradeço já pela sua participação também no Câmara em Pauta e quero esclarecer que o melhor time do Brasil se chama Sociedade Esportiva Palmeiras, que é o qual ele torce. Obrigado, que completou Leandro. neste mês de agosto 99 anos. Diga, Leandro. Obrigado. Bom, isso já me animou mais. Bom, eu acredito, sim. Eu acho que a questão é uma questão de cultura, né? Eu acho que você tem que começar desde das crianças, ou seja, a criança na escola. Eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho um filho de 4 anos de idade. Hoje, na minha casa, eu tenho reciclagem. Eu tenho lá os 4 latões de lixo. Ele sabe onde ele joga o papel, ele sabe onde joga a latinha. É uma questão de cultura, né? Você tem que começar na base. Se você começar na base, daqui a algum tempo a gente consegue ter o objetivo de todo mundo estar fazendo a reciclagem. Fora do país, hoje, eu tive a oportunidade de viajar para fora e lá funciona. Por que aqui não? É uma questão de cultura, é uma questão de parcerias. Eu acho que tem que ter a prefeitura fazer parcerias junto com alguns órgãos. O poder público, né? O poder público em geral, né? Fazer essas parcerias com os órgãos não governamentais e vamos sentar, vamos definir, vamos montar estratégia. A gente está fazendo isso internamente hoje na prefeitura. A ideia é fazer isso para toda a população. Já iniciamos uma conversa com todas as secretarias, então tem interesse do poder público também em fazer. Mas também tem um outro lado da população entender um pouco do projeto e engajar no projeto e tocar todo mundo isso junto. Com certeza. Obrigado por ter vindo aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e deixar à disposição o Departamento de Informática da Prefeitura de Guarulhos. O que precisar, tirar dúvidas, pode falar com a gente. Adilson, muito obrigado também por ter vindo à Câmara em Pauta. Eu queria que você também respondesse essa questão para fechar. Só dizer que são hoje cerca de 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico produzidas por ano no planeta. É muita coisa. Dá para fazer essa meta reciclagem 100% correta aqui no Brasil no futuro breve, Adilson? E obrigado por ter vindo ao programa. Então, eu penso que o primeiro e o grande investimento deveria ser realmente um centro de processamento de placas. Se não houver isso, é muito mais difícil, mas para atingir o 100% nós precisaríamos ter essa fábrica que faz o processamento das placas. Aí teríamos 100%. E agora, você seria o primeiro passo esse? Eu acho que seria o primeiro e o grande passo. Conseguindo ter essa fábrica, ficaria muito mais fácil o processo aqui, não precisaria toda essa logística de mandar para a Europa. Obrigado por ter participado do programa, viu, Muito obrigado. Legal. Então, agradeço também a sua participação e muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Foi um programa muito esclarecedor. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Hoje o programa foi sobre meta reciclagem. Você vai poder acompanhar aí na NET TV por assinatura ou então no nosso site. Lembre-se, encontro marcado a gente tem toda sexta-feira com um programa inédito, um Câmara em Pauta inédito para você a partir de 1:45 da tarde. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.